Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nessa hora. Seja bem-vindo a mais um vídeo com o Jefferson Noronha. Hoje a gente vai estar fazendo uma reflexão, né, em cima daquilo que eu tenho pregado, ensinado, falado, né, colocado assim em pauta nos meus vídeos, em toda a minha rede. Eu vou estar falando de fé e de ciência. O quanto é importante, né, principalmente o pessoal do meio religioso, de igreja, né, líderes cristãos, entender que a ciência faz parte da nossa vida, principalmente hoje no século XXI, né, que a gente vê a tecnologia. O profeta Daniel falou a respeito da multiplicação da ciência, né, a ciência ia avançar. Então, só que a ciência, a ciência empírica, detectável e observável, ela é boa. Você entendeu? O problema é a deturpação. Como que a gente vê no mundo, na sociedade, sem Deus, longe de Deus, o inimigo ele quer deturpar, as pessoas querem deturpar. O homem sem Deus não quer que coloque Deus na tese, no ensinamento, na vida. Então, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que a Bíblia ela não é um livro científico, mas ela trata de ciência aliás, muitas coisas a Bíblia descobriu depois que a ciência veio entender e ensinar. Então nós precisamos entender. O pai da física quântica, Max Planck, ele falou que a ciência não tem todas as respostas. Só que a ciência é uma área do saber. E hoje faz parte, meu amigo, faz parte, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você que tem filhos aí no ensino médio, que tem filhos na faculdade. Então nós devemos ensinar a Bíblia Sagrada, ensinar uma boa ciência, né? O Salmo 119, no versículo 91, na NVI, diz que tudo está a serviço do Criador. Então a boa ciência, ela está a serviço de Deus. Nós vemos na história da ciência moderna, a maioria eram criacionistas, homens que acreditavam em Deus, né? Isaac Newton, tantos homens aí, o pai da física clássica, né? Da lei da gravidade. Então, nós devemos estar com os olhos atentos na palavra de Deus e compreender, isso que é fundamental, compreender. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, nós devemos entender, as pessoas no meio religioso, tudo bem, a gente aprende de um Cristo religioso, a Bíblia ela é enfática em religião, mas a Bíblia também ensina a respeito de ciência, da área do saber. Para mim, que sou pesquisador, eu acredito que elas estão entrelaçadas, né? Teologia, filosofia e ciência. Então, eu quero abordar aqui um tópico, uma reflexão que eu fiz, e eu gostaria de compartilhar com você, da Rede Noronha. Qual é a causa mais adequada para a informação presente na vida? Resposta: a biologia revela que o DNA funciona como uma linguagem e software, possui alfabeto, sintaxe, semântica e instruções funcionais. Nada na química determina o significado do código. Ele é arbitrário e simbólico, como qualquer linguagem. Toda a experiência humana mostra informação funcional, sempre vem de uma mente. Assim, a causa mais adequada para a origem da vida não é a matéria e nem o acaso, mas inteligência. Então, você quer discutir com realidades, com verdade? Então, discuta. Agora, você negar, olhar para um fato, olhar para uma evidência, detectar empiricamente algo, né? Igual eles falam que não existe evidência de um Deus criador. Você quer mais que o universo? Você quer mais que o sistema solar? Você quer mais que a vida dos animais, né? Do planeta, os mares, as montanhas, o ser humano em si, essa máquina biológica do ser humano? Então, se isso não for evidência de uma mente inteligente, eu não sei o que é, então. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que analisar e se autoquestionar, né? Fazer uma autocrítica, como Chesterton fala. Então, a gente tem que fazer essa autocrítica, né? Para não seguir a minha escolha. Então, porque senão eu estou escolhendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, aquilo que eu acho que é ciência. Então, não, a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje eu estava lendo no livro do John Lennox, A Ciência Pode Explicar Tudo, a respeito de os cientistas ser maus filósofos. Então, ele fala que há frase científica e frases de cientista. Nem toda frase de um cientista é ciência.
Porque o cientista ele tem as suas crenças, ele tem a sua filosofia, ele tem a sua cosmovisão. Então o que ele não pode é colocar a sua cosmovisão, a sua filosofia na frente da ciência, porque senão a ciência vai acabar sendo escrava, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então aqui a gente vê que qual é a causa mais adequada para a informação presente na vida. Então a vida tem informação, código genético, né? As letras, né, do nosso DNA, que a gente vê, né, igual o programa que tem no SBT, lá tem no SBT do Ratinho, então não sabe quem é o pai. Então não sabe quem é o pai que vai fazer o DNA. Pelo DNA descobre quem é o pai. Então isso é informação. Informação arbitrária, funcional. Então, essa informação que está no nosso DNA, então tem que ter uma fonte. Qual é essa fonte? É o acaso? É processos cegos, aleatórios? Não, é a matéria. A matéria não gera fonte, não gera informação. A informação vem só de uma mente, né? Eu estava num debate esses dias, eu estava falando, por que nós vamos para a escola? Por que nós vamos aprender? E quem que nos ensina? Alguém que já aprendeu também, se informou, mas é através de mente inteligente. Então, isso daí, meu Deus, sabe? Fico perguntando para mim mesmo. Como se relaciona com João capítulo 1? Eu vou repetir aqui. Qual é a causa mais adequada para a informação presente na vida? A biologia revela que o DNA funciona como uma linguagem de software. Possui alfabeto, sintaxe, semântica e instruções funcionais. Nada na química determina o significado de código. Então a química, não foi a química que escreveu, né? As letras estão lá, não foi a química. Esse código ele é arbitrário e simbólico, como qualquer linguagem, de um livro, né? de uma apostila. Toda a experiência humana mostra informação funcional sempre vem de uma mente, como eu acabei de falar aqui. Eu, você, os nossos filhos vão para a escola para aprender. E quem que ensina? Uma pessoa que tem uma mente inteligente. Assim, a causa mais adequada para a origem da vida não é a matéria, nem o acaso, mas inteligência. Como isso se relaciona com João capítulo 1? João capítulo 1 fala que no princípio ele era Deus, no princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João capítulo 1 afirma que no princípio estava o Logos, razão, inteligência, palavra, princípio ordenador. E declara que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Logos, Jesus. Antes da matéria existir, já existia uma mente eterna que gera ordem, significado e estrutura no cosmos. A ciência descobre códigos. João afirma a existência de um codificador. Leibniz que falou, né? Por que existe algo ao invés do nada? Se existe, tem que ter uma informação, tem que ter uma explicação. Existe um planeta santuário, existe um sistema solar, existe um sol, uma lua, existe um campo magnético, existe a rotação da Terra, né? Existe a camada de ozônio, existe o ser humano que está aqui, vivendo, inserido, respirando. Então, qual é a explicação disso tudo? Da vida, do cosmos? Então, se existe a informação, existe uma pessoa que gerou essa informação, né? Como isso se relaciona com João capítulo 1? João afirma que no princípio estava o Logos, razão, inteligência, palavra, princípio ordenador, e declara que todas as coisas foram feitas por ele. Antes da matéria existir, já existia uma mente eterna que gera ordem, significado e estrutura no cosmos. A ciência descobre códigos. João afirma a existência desse codificador. John Lennox mesmo que falou, né? Ele é um matemático de Oxford. E é um teísta, um apologista cristão. Ele falou, se os ateus podem acreditar num universo eterno, por que eu que sou teísta cristão não posso acreditar numa pessoa eterna, que é esse Logos, essa razão, essa informação de João 1. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ali no início do universo, em Gênesis, no início de tudo, no espaço, matéria e energia, ali quando Deus falou, né, o Criador, o designer falou, no princípio, Moisés escreveu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse Logos aqui, ele estava ali no princípio, criando todas as coisas. Só que ele é antes de todas as coisas, né? Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir
por intermédio dele. A gente precisa compreender, entender isso. A teologia ensina, né? A filosofia esclarece e a ciência aponta. A ciência aponta o quê? Aponta um Criador. Criador e criação é causa e efeito, é método científico. Acreditar no Criador. Estou com óculos aqui, tem um Criador. Não tem nada a ver com religião, com igreja, isso daí. Criador e criação é causa e efeito. Eu não sei, essa turma tem uma alergia da palavra criador e criação, criacionismo. Meu Deus! Agora, falar quem é esse criador é por inferência e dedução teológica e filosófica. Nós que somos teístas, acreditamos no Deus da Bíblia, que se encaixa perfeitamente nesse logos, né? Nessa informação, nessa racionalidade, antes do espaço, matéria e energia, de todas as coisas, vem existir. Jesus é apresentado como a origem da informação e da vida. Sim, se o universo e a vida são sustentados por informações, leis, códigos e ordem, sua causa precisa ser razão pessoal. Jesus é o Logos, a mente que estrutura o universo, a fonte da informação que sustenta a vida, o autor do código biológico e das leis naturais. Então, qual é a explicação? Qual a explicação para o nosso DNA? É processos cegos? É força cega? É a força lá do Jedi, lá, né, do Império lá, que tem a força lá que controla as coisas, a espada de Jedi? Não. É Jesus, é o Criador, é o Logos divino. Então, Jesus é apresentado como origem da informação e da vida. Porque em João 14,6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós olhamos para a biogênese, que a lei da biogênese fala que vida só pode vir de vida. Então, vida não vem da não vida, não vem da matéria inanimada. Vida só vem de vida. Se Jesus falou que ele é a vida, e ele é o Logos, ele é antes de todas as coisas, então ele que deu início à vida. Ele é a informação, né? Ele é a informação de tudo. Ele é a informação do Sol, ele é a informação da Lua, ele é a informação da Terra, ele é a informação de todos os seres vivos. Porque nele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Que coisa linda e maravilhosa. O homem não entende, o homem não consegue compreender isso. Isso é maravilhoso. É a revelação divina através da revelação geral e a revelação natural. É Deus se mostrando. O salmista Davi conseguiu enxergar isso no Salmo 19. Ele falou, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, fala também que, né, tudo que existe demonstra o poder desse Deus Criador. E lá em Hebreus fala que Deus, ele chama as coisas, né, que não são como já fossem. Né? Fala isso também em Romanos. Então, das coisas invisíveis, Deus fez as coisas visíveis. Eu, você, matéria, energia, espaço, planetas, seres vivos. Jesus é apresentado como origem da informação e da vida. Sim, se o universo e a vida são sustentados por informação, leis, códigos e ordem, sua causa precisa ser razão pessoal, uma pessoa. Jesus é o Logos, a mente que estrutura o universo, a fonte da informação que sustenta a vida. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E nós vamos para o Velho Testamento e vemos lá em Êxodo 3, 14, 15, Deus falando para Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou. Que maravilha, né? O Criador, o designer, né? Essa mente inteligente se revelando à criação humana, falando com linguagem humana. É a revelação de Deus, né? O escritor aos Hebreus, ele fala que antigamente Deus falou por intermédio dos profetas para os nossos pais. Mas ultimamente Deus fala por intermédio do seu Filho, porque ele veio em carne, ele manifestou em carne esse verbo maravilhoso, né? Esse Salvador, esse Criador, esse Deus maravilhoso que nos ama. Quem é a resposta para o universo e a vida? Aí é a pergunta, né? A pergunta que abrange essas três áreas do saber: teologia, filosofia e ciência. Quem é a resposta para o universo e a vida? Se você perguntar para o professor de biologia, ele vai falar que é processos cegos, aleatório, né? Que é a resposta. Se você perguntar para algum cientista, físico, cosmólogo, ele vai falar que é o Big Bang, a explosão que deu início no universo. Mas para mim e para você que somos criacionistas, somos teístas, acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, né, como a visão de mundo mais plena,
né? Que ali trata sobre a criação, trata sobre a queda e sobre a redenção numa história linear. Então, a gente vai para a ciência não tem todas as respostas. Eu preciso de resposta. Da onde que eu vim? O que que eu estou fazendo aqui? Depois que eu morrer, para onde que eu vou? A ciência nunca vai dar essa resposta. A filosofia pode tentar, mas a gente tem que ir para a teologia. E aí que a teologia converge com a ciência empírica detectável que aponta para essa mente inteligente que está por trás do DNA, né, do código da vida, por trás de tudo que está criado. Esse planeta, né, assim, o planeta Terra, nessa precisão de vida, do jeito que funciona, do jeito que a vida está aqui. 21% de oxigênio, se fosse mais, havia combustão no espaço, pegava fogo. Se houvesse menos, nós ficava com asfixia, não conseguia respirar direito. O que é isso? É precisão, é ajuste fino. A distância da Terra para a Lua, o tamanho do Sol. O Sol, se fosse menor, era muito frio aqui no planeta. Se o Sol fosse maior, era muito calor. Então, esse termostato, né, que foi colocado no Sol, né, como que fala? Essa resistência. Meu Deus do céu! Puxa, a gente tem que parar e pensar, sabe? Eu não quero que eu não quero persuadir você numa religião, mas eu quero colocar você para pensar. A gente tem que pensar. Pô, tem essa mente aqui, ó, é para questionar, é para pensar. Essa cachola aqui, né? Como que eu falei aí, uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Nós temos que questionar. Questionar a ciência, questionar a teologia, questionar a filosofia, né? Devemos acreditar naquilo que tem base, que tem suporte, que tem embasamento. Quem é a pergunta do meu vídeo? Quem é a resposta para o universo e a vida? Quem é essa resposta? Então você precisa ouvir de um líder, né? De uma pessoa que estuda, pesquisa, de um cientista, de um filósofo, de um teólogo. Quem é a resposta para o universo e a vida? A ciência aponta para uma inteligência por trás da vida. A teologia identifica essa inteligência como Jesus, o Logos. Ele é a razão que cria, a mente que ordena, é o autor da informação que torna a vida possível. Porque nele, por ele e para ele, né? A gente que lê bastante essas áreas do saber, então nele estava a vida. Ele é a vida. Você vê que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus como homem ali, não estava no seu esplendor, na sua glória total, mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. Tanto é que ele fazia vários milagres, né? Dentre muitos, ele andou por cima do mar, ele cessou uma tempestade, ele mostrando que ele é o designer da natureza. Então, essa mulher tocou em Jesus e de Jesus saiu por poder curador e curou aquela mulher instantaneamente. Está relatado na Bíblia isso daí, né? A mulher do fluxo de sangue. Acho que 3 dos evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, relata este milagre extraordinário, porque ele é vida, porque vida só pode vir de vida. Jesus é a resposta para a biogênese, Jesus é a resposta para a cosmologia, Jesus é a resposta para o DNA, para a biologia. Então, Logos, né? A palavra Logos ali no grego, no capítulo 1 de João, significa informação, racionalidade. Então nós precisamos compreender, fazer exegese limpa, né, do texto, deixar o texto falar por si, e a gente começa a ter a compreensão, né? Eu acho que foi Luiz Pasteur, que falou que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Aproximou. Você pega a lista dos prêmios Nobel, laureado, né? Os cientistas. Você pega a lista de 1900 a 2000, 65% desses premiados eram cientistas criacionistas que acreditavam em Deus. 10% somente era ateu. Então a gente tem que dar uma parada, tem que pesquisar, tem que olhar, tem que vasculhar, tem que investigar em todas as áreas, se foi possível, até a ciência forense, né? De pesquisa criminalística. Então é isso. Qual é a causa mais adequada para a informação presente na vida? A biologia revela que o DNA funciona como uma linguagem de software, possui alfabeto, sintaxe, semântica e instruções funcionais. Nada na química determina o significado do código. A química não consegue responder o código, né? Precisa de uma mente. Eu pego um livro, eu pego um manual, eu pego uma instrução, é minha mente. Se eu não tiver mente, eu não vou conseguir, né? Processos cegos, aleatórios, o acaso, o nada. Se existe algo, devemos ter explicação. Existe. Eu existo, você existe, aqui o computador existe, essa mesa existe. Então é isso. Quem é a resposta para o universo e a vida? A ciência aponta para uma inteligência por trás dessa vida,
Então a teoria do design inteligente, ela não fala quem é, ela detecta que tem ações inteligentes. A teologia identifica. Nós, por inferência teológica, identificamos essa inteligência como Jesus. O Logos, ele é a razão que cria, a mente que ordena e autor da informação que torna a vida possível. Mente inteligente. Somos inteligentistas, né? Então é isso, esse texto que eu queria compartilhar com você, essa reflexão, né? Científica, teológica, que corresponde a muitas coisas que a gente está aí. Como eu falei, o meu filho, eu tenho 2 filhos, eles foram para, né? O Rafael já terminou o estudo, o João Pedro está na 6ª série, indo para a 7ª, mas eu converso bastante com eles, esclareço. Então a Bíblia, ela não é um livro científico, ela trata da história, né? Da criação, da queda e da redenção. Então, mas dentro dessa história, nós vemos homens como Salomão, que foi biólogo, zoólogo, foi tanta coisa. O homem tinha uma sabedoria tremenda. É só ler o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, né? A história de Salomão. Segundo a Bíblia, a rainha de Candace, ela atravessou outro país para ouvir da sabedoria de Salomão. E escute o que ela falou, era muito mais do que ela tinha ouvido falar. Porque foi um homem que Deus agraciou com sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A informação vem do Criador. Toda essa informação aí. Se você pega qualquer coisa, tem uma assinatura. Você pega um notebook, tem assinatura aqui. O meu é Acer. Foi um engenheiro eletrônico da Acer que projetou. Você pega um relógio aqui, né, um smartwatch. Foi alguém que projetou. Meu Deus, o ateu, ele vê arranjo e propósito na casa dele e no trabalho dele. Ele não consegue ver arranjo e propósito no universo. Esse sistema solar que funciona perfeitamente. Como eu falei, estamos respirando aqui, ó. Eu não estou sem ar, estou respirando, não estou com asfixia, porque tem 21% calibradíssimo, ajustado no planeta Terra. E só no planeta Terra, por que não tem em outros lugares que não tem vida? Ô, meu amigo, você tem que se questionar, você tem que parar e perguntar. Não adianta você ser revoltado com Deus, né? Ter ódio de Deus, ter bronca de Deus, né? O Salmo 14 fala assim, diz o nécio no seu coração, não é Deus, mas é o nécio, é o tolo. O homem sensato, ele observa a natureza, ele observa a vida, né? O mundo biológico, né? O mundo cosmológico, tantos outros mundos aí, para a gente estudar, pesquisar e entender que quem é a resposta para o universo e a vida. Tem que ter uma resposta. E quem é essa resposta? Ou é o acaso, ou é uma mente inteligente. É essas duas respostas. Não tem meio termo. Ou viemos do acaso, do nada, da matéria inanimada, ou fomos criados por uma mente inteligente. Que vida só pode vir de vida. Beleza, pessoal? Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais.